O que eu mais escutei até hoje, o pessoal chega pro meu pai e fala assim: Gerson, como que o senhor é um homem tão bom assim vai ter uns filhos desse jeito? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Meu pai não tinha negociação com ele. Férias era fazenda. Falou assim: Wilson, tem uma fazenda aqui em Brasília. Daí eu falei desse jeito pra ele. Falei: o que dá em Brasília? E eu não podia imaginar que ali ia começar a grande virada da minha vida. Eu falei pra ela: toma cuidado com essa curva. Na hora que eu falei isso, ela não tinha experiência, ela pisou no freio. Nós capotamos. E ali foi Deus falando pra gente: falou, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou virar a vida de vocês cabeça pra baixo. Eu fiz agronomia, mas durante esses 35 anos de formado, o que eu fui menos até hoje foi agrônomo. Eu já fui motorista de ambulância, já fui contador, já fui delegado, já fui psicólogo. Eu já fiz de tudo, porque você é numa fazenda, isolado, o que você faz? Sustentou o Plano Real foi a agropecuária brasileira. E as nossas dívidas, de um dia para o outro, aumentou 42%. A conta não fechou. E sabe o que foi mais triste disso? Foi que na televisão, nós éramos os bandidos. Eu acho que uma coisa, eu tenho certeza que eu puxei da minha mãe, a resiliência. Porque eu nunca pensei, estou no lugar errado, vou parar. Nunca. Isso nunca passou na minha cabeça. Hoje eu vejo o seguinte, e eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu na nossa vida foi fruto de Deus mesmo. Deus nos orientando, Deus nos corrigindo, que ele, diferente da gente, ele é um pai que cumpre palavra. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar aqui um pouquinho de história de vida de resiliência e também sobre produção de feno. E para isso, estamos aqui com ele que é produtor rural e agrônomo, o Wilson Gonçalves. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Roberto, Walter, é um prazer estar aqui. É isso aí. Aqui ao meu lado também, Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta e a prosa hoje vai ser boa, sabe por quê? O Wilson é a prova de que a fruta não cai longe do pé, né? E que árvore boa dá fruto bom. Vocês já tiveram a experiência de assistir uma entrevista espetacular que nós tivemos com o Gerson Gonçalves. E hoje nós estamos trazendo o Wilson, que é filho do Gerson e que também tem uma história muito bonita para contar, e nós vamos bater um papo muito legal aqui hoje. Aliás, o do Gerson, quem não assistiu ainda, não perde. Vai lá, é o episódio 87. 87. Viu? Episódio 87. Aliás, e com mais de 40 milhões, 50 milhões de visualizações nos cortes dele. Perfeito. É uma coisa absurda. Imagine a minha responsabilidade. A sua responsabilidade é grande. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. O que eu mais escutei até hoje, na base da brincadeira, o pessoal chega pro meu pai e fala assim: mas o senhor Gerson, como que o senhor é um homem tão bom assim vai ter uns filhos desse jeito? Nós vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. E se você quer descobrir mais coisas, olha, entra nas redes sociais, se inscreva nas redes sociais, faça comentários. É importante a sua participação para que a gente possa abrilhantar cada vez mais o nosso podcast, tá bom? É isso aí. Antes de fazer a pergunta que eu sempre faço, eu queria saber o seguinte, como é que foi a repercussão lá do seu pai? Como que ele reagiu a isso tudo? Foi maravilhoso. Quero agradecer vocês, porque foi meu pai está fazendo semana que vem 87 anos. E foi um renovo para ele o que aconteceu, porque a gente não esperava, né? Nós viemos aqui, ele foi convidado, a gente achou que ele ia contar a história dele, ia ter uma repercussão normal. Mas o Instagram dele, que tinha 400 e poucos seguidores, hoje está com mais de 80 mil. E o que ele recebeu de mensagens no direct dele, agradecendo, perguntando, querendo saber. E o que eu mais escutei até hoje foi assim: eu quero conhecer teu pai. Eu quero conversar com teu pai. De jovens, muitos jovens chegaram para mim: nossa, mas que pai que você tem. Foi maravilhoso. Ele gostou demais. E eu acho que ele deixou muitos ensinamentos bons para todos nós. Sem dúvida. E eu tive o privilégio, tenho o privilégio de desfrutar diariamente de ser filho dele. É isso aí. Bom, então vamos começar agora o nosso. Ô Wilson, como é que o agronegócio entra na sua vida?
Entrou quando eu tinha por volta de 5 anos de idade. Nós somos de Londrina, no Paraná. Tá. Meu pai é do estado de São Paulo, minha mãe é do estado do Rio de Janeiro, e nós nascemos os 3 em Londrina, no Paraná. E na época o meu pai era sócio, juntamente com meu avô, em um caminhão. E eles puxavam madeira do oeste do Paraná, do centro do Paraná, para Londrina, que era uma cidade, no início da década de 60, que estava em pleno crescimento. A capital mundial do café, IBC, café, crescendo demais a cidade. Então eles compravam madeira serrada e vendiam em Londrina. Aí eles foram crescendo, eles colocaram um depósito de madeira em Londrina e depois eles compraram uma serraria em 1969 em Toledo. Tá. Então ali que começou tudo. Logo depois da serraria, eles compraram uma fazenda vizinha, por volta de uns 200 alqueires paulista, e ali começou tudo a nossa relação com agro. Então eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Naquela época, eu não sei se a gente era mais inteligente do que hoje, o que acontecia, mas a gente tinha férias final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e às vezes, quando o carnaval era em março, só começava depois de março. E julho inteiro. E meu pai não tinha negociação com ele. Férias era fazenda. Então aí a gente ia para fazenda, ia para serraria. Primeiro a gente ia para serraria, a casa ficava na serraria, que era maravilhoso. Assim, tenho excelentes recordações, brincando em cima das pilhas de madeira, vendo chegar caminhão, jogando bola. Então ali começou tudo. Eles começaram a plantar café em 1972. Aí foi onde o Paraná estava, o boom do café no Paraná. Todo mundo plantando café. E eles plantaram 100 mil pés de café. Nossa Senhora. Eu não sei hoje, para te falar a verdade, quantos hectares isso, porque naquela época o café não era adensado que nem hoje. Então, naquela época, eu acredito Uma área maior aí, né? que tomava uma área maior. E aí veio a minha primeira lição com esse café. Isso aí já foi em Toledo. Em 75, teve a famosa geada negra. Dia 18 de julho de 1975. Eu tinha 10 anos de idade. Nós estávamos na serraria. Fiquei uma semana sem tomar banho. Uma semana. Não tinha jeito de tomar banho. Naquela época, chuveiro, não tinha energia elétrica. O chuveiro era aquele Tiradentes. Para quem conhece, era um balde. Em cima, lá na nossa casa, na serraria, era uma casa de 2 andares de madeira. Em cima era a cozinha e a água era fervida no fogão a lenha, caía lá no balde. Mas com aquele frio que chegou a menos 8 graus, como que você vai tomar banho? Como que você tira a roupa? Não dá nem pra tirar, né? Eu lembro Tinha que disso. ferver no fogão, né? Botar lá dentro, pronto. Eu fiquei uma semana. Um dia meu pai chegou lá depois da coisa e falou, não, agora, rapaz, você vai tomar banho de qualquer jeito agora. Me pegou, foi lá à força, tirou minha roupa e me colocou debaixo do chuveiro e pronto. Não, outra coisa para dormir. Você entrar numa cama era um sacrifício. Porque a coberta... Cai gelada. gelada. É difícil. No frio Os mais primeiros minutos eram tristes. Viu? Era triste pra entrar e pra sair, né? Para sair mais triste ainda. Mas daí, e meu pai, ele sempre gostou de tirar fotografia e filmar. Sempre. Isso daí tá no DNA dele. Dia 17 de julho, à tarde, eu fui com ele lá na fazenda, porque a fazenda ficava uns 3 quilômetros da serraria. Eu não sei o que deu na cabeça do meu pai. Ele foi para filmar o café. E eu tenho esse filme. Nós temos o filme. Ele filmou o café. O café tinha 2 anos de idade. Coisa mais linda do mundo. No outro dia, por volta do meio-dia, nós fomos lá. E nós temos esse filme também. Nós não achamos uma folha verde no café. Puxa vida. Nós e o Paraná inteiro.
porque matou 100% do café do Paraná. Então, meu pai, ele teve essa coragem de ir lá no dia seguinte, filmar, viu que tinha perdido 100% da produção. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma frustração de safra. Mas eu aprendi uma lição lá. Não lá. Muitos anos depois eu fui ver. Meu pai não reclamou nem um minuto aquele dia. Meu pai não maldisse, meu pai não xingou, meu pai fez a oração dele na hora do almoço, na hora da janta, do mesmo jeito. Porque meu pai sempre falou um negócio pra gente. O que vem de cima já não reclama. O problema é o que vem de Brasília. Aí a gente pode reclamar. Então, ele e meu avô perderam 100% da produção ali, mas não ficaram chorando as pitangas. Ali foi o start para soja. Ali foi tirar do café para o plantio de soja. Então ali você abandonou de vez o Ali café. nunca mais nós plantamos café. E foi o que Na aconteceu. verdade, eles e o Paraná, praticamente. todo, né? Nós e o Paraná. Então, esse foi o nosso começo. E isso eu fui crescendo, Roberto. Eu fui crescendo com isso, né? Estudava em Londrina, chegava nas férias, era sagrado. Passava de 15 a 20 dias em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, para visitar a família da minha mãe, nas férias de verão. Essa era sagrado. Geralmente era janeiro. Mas antes de janeiro era Toledo e depois da praia, Toledo. E julho inteiro. Meu pai nunca deixou eu ficar em Londrina. Não, deixa eu ficar aqui uma semana com meus amigos e tal. E a gente nem discutia, né? Na época a gente nem pedia pro pai. Sim. O pai falava... Já estava determinado, né? Já estava o respeito, assim, né? E daí o agro foi entrando na minha vida. Eu tenho um irmão, o Eduardo, que é zootecnista, formado na FASU. O Eduardo sempre foi apaixonado por gado e por cavalo. Sempre. E o Eduardo, ele foi para esse lado. E eu comecei a gostar da agricultura. Gostava de ficar na colhedeira, gostava de ficar em cima dos caminhões, gostava dessa atividade da agricultura. E nós fomos ali crescendo até aos 16 anos eu fui morar nos Estados Unidos para passar um ano lá no intercâmbio do Rotary. Tá? Que o Eduardo já tinha ido, a minha irmã já tinha ido e eu também fui. Aí lá voltei, fiz o terceiro colegial e passei na faculdade, fui fazer agronomia em Bandeirantes. Fiz a minha faculdade em Bandeirantes, que por sinal foi maravilhosa. Assim, uma gratidão eterna para os professores. A faculdade, Fundação Faculdade Luiz Meneghel. Luiz Meneghel. O Serafim Meneghel era lá de Bandeirantes, da usina Bandeirantes. E o Luiz Meneghel é o nome do filho dele. Exatamente. Então foi assim, a faculdade ela tinha, eu não lembro, mas 150 a 200 alqueires, a faculdade dentro de uma fazenda. Então quer dizer, a gente via muita prática. Isso é bom, né? Sabe, saíram grandes agrônomos ali de Bandeirantes. Eu lembro que as multinacionais ficavam de olho nas formaturas lá. Iam muitas multinacionais queriam pegar alunos que saíram de Bandeirantes por causa disso, porque a prática era muito grande. Aí, eu quero contar um detalhe sobre fazer agronomia, que eu sempre falei em fazer agronomia, assim, depois dos 10, 12 anos. Mas quando chegou na hora de fazer o vestibular, me deu uma dúvida. E será que é agronomia que eu quero? Gostava de fazenda, mas passou pela minha cabeça fazer administração. Falei, eu posso fazer administração e cuidar da fazenda com meu pai, eu acho que vai ser mais interessante. E fui conversar com meu pai. Aí meu pai falou assim, Wilson, se fosse você, fazia agronomia. Porque eu não sou agrônomo. Quando eu vou conversar com um agrônomo, eu não sei nada. Tudo que ele fala, eu tenho que acatar. Naquela época não tinha o chat GPT, não tinha o Google, que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Então ele falou assim, então faça agronomia.
Entendeu? Você pode até depois não exercer. Mas, quando vier alguém conversar com você, você tem uma noção. E foi o que aconteceu, Roberto. Eu fiz agronomia, mas durante esses 35 anos de formado, o que eu fui menos até hoje foi agrônomo. Eu já fui motorista de ambulância na fazenda, já fui contador, já fui delegado, já fui psicólogo. Eu já fiz de tudo, porque você numa fazenda, isolado, o que você faz quando você está administrando uma fazenda? Você vai cuidando À medida que o problema aparece. surge, né? Não é? É. Já levei gente para o hospital. Então fui motorista de ambulância. Então, e eu fui deixando a agronomia. Porque daí você está administrando, você não tem tempo. Mas foi maravilhoso ter feito. Foi maravilhoso. Foi assim, fantástico. E aí eu fiz e fui trabalhar com meu pai em Toledo. Meu pai tinha uma fazenda em Toledo, que é essa fazenda no começo. Nessa época ele já tinha, juntamente com meu avô, uma fazenda no Mato Grosso do Sul, em Amambai, que era de pecuária, que o Eduardo cuidava. Eduardo se formou em zootecnia, foi trabalhar com ele. E daí ele foi cuidar da parte de pecuária, tanto da de Toledo, quanto a do Mato Grosso do Sul. Aí, e nós tínhamos também, meu pai tinha uma pequena empresa de produção de semente, de soja e de trigo. Tá. Tá? Até o nome é muito engraçado, que é Fiparuil. Aí em 91, ele chegou pro Eduardo e para mim e falou assim, olha, eu acho que eu vou vender a empresa de semente, porque não tem jeito da gente competir com cooperativa, com algumas empresas gigantes que tem até hoje em Toledo e região. Ele falou, eles estão começando a fazer semente à base de troca. Então, a gente dá semente hoje, Espera a colheita. espera a colheita, 2 por 1, 3 por 1. Ele falou, não tenho condição de fazer isso. Então vamos vender essa empresa e vamos comprar uma outra fazenda, que é o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. Aí o Eduardo e eu nós concordamos e ele, questão de um dia, ele vendeu a empresa. Eu tenho um tio em Toledo, que era gerente do meu pai, o Wagner, que é um sujeito sensacional, um cara que tem uma rede muito grande. Meu pai conversou com ele um dia, no outro dia praticamente estava vendida a empresa. E vendeu a empresa. E vendeu sem comprar outra fazenda. Daí ele pegamos um corretor de Cascavel e vamos atrás de fazenda. E a ideia era comprar uma fazenda ali na região. Ali na região de Toledo, de Cascavel, ali no oeste do Paraná. Fica ali no meio. Fica ali no meio, porque a gente nunca imaginou sair de lá. E o Eduardo, acho que foi umas 2 fazendas de pecuária, dar uma olhada, tudo, mas nada agradou. Aí um dia, nós estávamos fazendo a mudança da empresa. Nós estávamos já tirando tudo da empresa, nós alugamos um escritório lá em Toledo mesmo, na cidade, para a gente passar o escritório da fazenda para lá. Um dia eu chego com o corretor. E eu estava lá, ele chegou para mim, falou assim, Wilson, tem uma fazenda aqui em Brasília. Daí eu falei desse jeito para ele, falou, o que dá em Brasília? Ele falou, não, é uma região boa. Daí ele me deu o papel com o memorial descritivo. E o que me chamou a atenção é que a fazenda, na época, tinha 142 hectares irrigados com pivô central. 2 pivôs. Eu, como agrônomo, na hora que falou irrigação, meu olhinho brilhou, né? Falei, meu Deus do céu, é tudo que um agrônomo quer. Tecnologia, tudo prontinho. Aí eu falei assim, rapaz, olha só. E eu não podia imaginar, Walter, que ali ia começar a grande virada da minha vida. Aquela conversa ali, eu não podia imaginar que ia fazer assim uma reviravolta na minha vida. Porque eu falei pro
Michel, nunca esqueço o nome do corretor. Falei, Michel, vamos lá na casa do papai, tá na hora do almoço. Ele morava em Toledo. Morava não, nós tínhamos uma casa em Toledo. Fomos lá e mostramos para ele. E na hora eu já falei, pai, deixa eu ir com o Michel lá para Brasília. Daí ele, muito mais sábio, né? Uma idade. Ele falou, não, peraí, calma. Falou, eu tenho um amigo em Brasília que é agrônomo, que é muito bom. Eu vou ligar para ele, vou pedir para ele ver a fazenda. Se ele falar que é uma fazenda boa, você vai. Aí isso aconteceu. Mas 2 semanas depois, o Edeon ligou pro meu pai. Meu pai, ô Edeon, tudo bem então? Não, conversa com o Wilson. Meu pai sempre foi assim, de delegar. Eu tinha 26 anos de idade. 26 anos de idade. Não, conversa com o Wilson. E o Edeon falou para mim, Wilson, vale a pena vir à fazenda. Vem ver. Daí eu fui. Eu e Michel. Na outra semana. Uma Belina 2, sem ar-condicionado. Ele me pegou em Londrina. Saiu de Cascavel, eu estava em Londrina. De Londrina nós fomos lá para Lusiânia. Isso foi em janeiro de 1992. 1992 foi o ano que virou a minha vida. Aconteceram uns casos. Eu tenho o Wilson antes de 92 e o Wilson depois de 92. E nós chegamos lá em Lusiânia, chovendo muito, a região estava muito molhada e nós lá no Paraná não estava muito bom de chuva aquele ano. Chegamos num hotelzinho simples lá em Lusiânia, aquilo corria água na parede, mofo, negócio horrível. E fomos ver a fazenda no outro dia, o filho do proprietário nos levou lá. O proprietário, eram 2 irmãos, um de Cascavel e um de Caçador, em Santa Catarina. Nos levou lá e eu me apaixonei pela fazenda. Me apaixonei e levei uma filmadora do meu pai e eu filmei a minha primeira visita na fazenda Macaé, tá gravada. Filmei a soja, filmei o milho, filmei a água. Eu fiquei louco pela água cristalina. Porque lá no Paraná nós temos uma água barrenta lá, fica avermelhada, chove. E lá não, lá é uma água cristalina. Lá a água, 33 anos lá, eu nunca vi a água sujar. É um negócio assim impressionante. E eu me apaixonei por aquilo. Me apaixonei, cheguei em Londrina, contei pro meu pai. Aí meu pai falou assim, vamos lá semana que vem. Daí voltei lá, só nós 2. Nós não ficamos 2 horas na fazenda. Não ficamos 2 horas. Meu pai chegou, demos uma volta. Na época estava chovendo tanto nesse dia que a fazenda é perto de Lusiânia. Ela sai de Lusiânia 30 quilômetros. E para chegar na fazenda, o Evandro, que era o filho de um dos donos, ele falou, não tá passando por esses 30 quilômetros que tem um riozinho ali que transbordou. Nós temos que ir por Cristalina. Então nós tivemos que dar uma volta grande. E a estrada naquela época era horrível, cheia de pedra. E eu só pensava, gente, meu pai vai detestar isso daqui. E eu amei. Foi um cartão de visita terrível. Ao contrário. Sabe aquele negócio que você fica... Você quer que o sujeito goste... E vai pegando tudo pro lado errado. E vai pegando tudo pro lado errado. Aí chegamos na fazenda, ficamos umas 2 horas lá e fomos embora. Meu pai gostou da fazenda. E o pessoal tinha feito uma oferta. E eles tinham a fazenda foi vendida em saco de soja e eles pediam 5 anos para pagar. Coisa assim que na época era difícil. Era difícil alguém dar 5 anos para pagar. E eles pediram só para o corretor o seguinte, vocês não podem vender essa fazenda para ninguém da região de Goiás. Eles tiveram um problema lá, que não vem ao caso. Eles tiveram um problema e eles não queriam que nenhum vizinho soubesse que a fazenda estava vendida. Sendo vendida. Falou, você vai vender essa fazenda lá no Paraná. Daí, a conversa que a gente tinha era com o dono de Cascavel. Porque a gente ia fazer em Toledo, 40 quilômetros, a gente ia lá em Cascavel.
Aí nós fomos, meu pai e eu, vamos para Cascavel, vamos fazer uma oferta. Lembro até hoje. A gente morava em Toledo, ele tinha uma casa em Toledo, uma casa de madeira, que tinha uma garagem e tinha assim a porta da sala. Nós entramos no carro. Na hora que eu fui dar ré, meu pai falou assim, não, para aí. Vem cá. Fomos lá na sala. Olha só que loucura, né? Como que era antigamente. Hoje não dá para acreditar um negócio desse. Meu pai falou assim, Wilson, quantos hectares mesmo é a fazenda? Eu falei, é tanto. Quanto que tá plantando? 900 e poucos hectares. Se a gente colher 40 sacos por hectare, que na época 40 sacos por hectare era quase 100 sacos por alquerim paulista, era o que colhia. Rapaz, nós fizemos uma conta de padeiro na hora de sair para fazer uma proposta. Não colocamos fluxo de caixa, não pensamos em mais nada. Olha só. E mais, como a gente tinha vendido a empresa, a gente tinha dinheiro para pagar aquela fazenda, uns 15% da fazenda, no máximo. A entrada e mais um pouquinho. Não, dá para encarar. E fomos lá. Fizemos uma proposta. Daí meu pai fez uma proposta e falou assim, não, só que nós queremos 7 anos. Em vez de 5 anos, 7 anos. Aí um senhor, ele falou, faz o seguinte, eu vou ligar para vocês, eu vou ligar para o meu irmão, vou conversar com o meu irmão e a gente decide, daqui a uns poucos dias, a gente decide. Tá bom, voltamos, um dia ele liga, tô indo aí em Toledo. Aí chegou lá no nosso escritório, ele, o advogado, nós vamos aceitar os 7 anos, só que eles aumentaram um pouquinho. A entrada. Não, a quantidade de soja. Tá. O valor, no fim. Mas compramos em 7 anos. Fizemos lá, meu pai e ele fizeram lá numa folha de papel mesmo, um negócio, e comprou a Fazenda Macaé. Né? Por que Fazenda Macaé? Né? Na hora que eu dei a ideia de ser Fazenda Macaé. Porque nós temos uma relação muito forte com Macaé. A minha mãe é de Macaé. E minha mãe é o seguinte, eu quero honrar minha mãe aqui, porque minha mãe é uma dona de casa. E meu pai é uma pessoa, vocês conheceram, meu pai é uma pessoa muito forte. Meu pai, onde ele vai, ele se destaca. Só que minha mãe, ela que ficou com os filhos o tempo todo, enquanto meu pai ia para Toledo. Meu pai saía toda terça-feira, 4 horas da manhã, de Londrina, ia para Toledo, ficava lá até sexta-feira, no final da tarde, chegava à noite. Então, minha mãe que educou os filhos no dia a dia. Minha mãe teve uma história de vida muito forte. Ela perdeu a mãe e ela com 12 anos de idade, a irmã mais velha dela tinha casado com um pastor. E esse pastor da Igreja Batista, e ele foi para Londrina. Agora vocês imaginam que era em Londrina, em 1950 e bolinha. Londrina é uma cidade muito nova, né? Muito nova. E daí, minha mãe, com 12 anos de idade, foi morar com a irmã mais velha e com o marido dela. Em uma cidade a 1.200 quilômetros de Macaé. De Macaé, que não tinha asfalto, não tinha nada. Então, eu acho que uma coisa, eu tenho certeza que eu puxei da minha mãe, a resiliência. Porque a minha mãe, o que ela aguentou, e eu nunca vi minha mãe reclamando. O que eu vi era minha mãe com saudade de Macaé. E ela não gostava de Londrina. E ela, hoje, não existe em Londrina uma pessoa mais apaixonada por Londrina do que minha mãe. Ela sempre fala, onde o bico dos filhos caem, a gente ama. E minha mãe, hoje, se você falar mal de Londrina, você tá no sal com ela. E minha mãe, e essa resiliência dela, que ela tem até hoje, por tudo que ela passou, eu acho que eu tenho muito disso. Porque, que nem eu falei para vocês, a partir de 92, a minha vida mudou. Eu, nessa época,
quando nós compramos a fazenda, eu tinha pedido a minha namorada em casamento. E nós ficamos noivos e a gente ia morar em Toledo. E meu pai chegou para mim e para minha esposa, que vocês conheceram, e falou assim: vocês topam? Eu só compro a fazenda se vocês forem. Se vocês não forem, eu não compro. Não tem jeito de cuidar daquela fazenda morando em Londrina. E nós dois nem pensamos. Topamos. Só que minha mulher tinha 18 anos de idade. Tá? E você tá com 26? Eu estava com 26 anos. E aqui eu quero fazer uma parte. Eu não entendo nada de gado, eu não entendo nada de pecuária. Meu negócio é agronomia. Mas a melhor apartação fui eu que fiz. A minha mulher, ela é Rubico Carvalho de um lado e Garcia Cid do outro lado. A genealogia é boa. A genealogia é boa. E 5 filhas, 5 irmãs. Eu fui lá e peguei a cabeceira. Boa. Meus concunhados pegaram uns refugos lá. Eles vão bater no centro. Mas eu já falei isso pra eles. Elas, né? Elas. Eu fui lá e peguei a cabeceira. Entendeu? E eles ficaram lá com os refugos. Muito boa essa. E essa moça, com 18 anos de idade, na época eles moravam nos Estados Unidos, em Orlando, porque a minha cunhada mais nova tinha um problema de saúde, que ela fazia parte de um protocolo de experiência de uma aplicação de uma enzima nos Estados Unidos. E a cada 15 dias ela tinha que tomar essa enzima. Então não tinha jeito dela morar no Brasil. E minha mulher veio e nós casamos e fomos morar na fazenda. Quando nós ficamos noivos, na semana seguinte, foi a semana que nós encontramos o ex-proprietário da fazenda, que morava em Santa Catarina. Nós o encontramos lá em Lusiânia. A gente não o conhecia. Ele foi passar o registro da fazenda pro nome do papai. E o meu sogro tinha uma fazenda aqui em Goiás. Ele e minha sogra tinham uma fazenda em Jussara. Tá. Eles têm até hoje, só que é outra fazenda. E meu sogro falou assim: não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá, conhecemos essa fazenda que vocês compraram. A TT vai conhecer onde ela vai morar. E de lá, eu vou para Jussara com a Zeza. A TT volta com teu pai e com tua mãe. E eu ia ficar lá, já. Eu já comecei a ficar lá. Aí, nos encontramos no hotel em Lusiânia. Não naquele primeiro. No mofado. Já tínhamos descobrindo que tinha um hotel melhor lá. O Águas Claras. Existe até hoje, mas mudou o nome, mas continua bom. E eu não vou esquecer nunca. O Neco e a Zeza e minha esposa chegaram no final da tarde no hotel. E tal, não sei o quê. A Zeza é muito simpática. E o Neco sempre foi muito fechadão, né? Ele sempre foi na dele. Aí a Zeza não passou meia hora, falou: não, vamos dar uma olhada nessa cidade, vamos ver essa cidade como que é. Eu não sei porque eu não fui, eu não lembro. E foram os 3. Eu acho que minha mãe foi também. Não deu 15 minutos, eles estavam de volta, né? Porque a Lusiânia era um move. Em 1992. Aí nós estávamos parados lá na frente do hotel, tinha um lugar, uma mureta que a gente ficava sentado lá. E meu sogro tava uma cara, rapaz, de poucos amigos. E eu fiz uma pergunta idiota pra ele, né? Gostou? Neco, por que o senhor tá com essa cara? Aí ele virou pra mim e falou assim: ó, o dia que você tiver uma filha e o cara estiver levando ela pra morar numa bosta de uma cidade dessa, você vai ver o que eu tô sentindo. Aí ele falou pra nós. Aí ele foi na fazenda no outro dia. E ele gostou demais da fazenda. Daí ele falou pra TT: ô TT, mora na fazenda. Mora na fazenda. Ele me deu uma força nisso. Me deu uma força, que eu ia morar em Lusiânia. Apesar que Lusiânia hoje é maravilhosa. Eu gosto demais de Lusiânia. O povo, então, maravilhoso. Né? E daí nós fizemos uma combina.
2 anos a gente morava na fazenda e no 3º ano a gente ia para algum lugar. Aí passamos o dia, fomos na fazenda, ficamos ali em Lusiânia, dormimos mais uma noite no hotel. No outro dia, o Neco e a Zeza foram embora para Jussara. E meu pai, minha mãe e minha mulher iam vir para Londrina. E eu ia ficar lá mais uns dias. Aí meu pai virou e falou assim: Wilson, eu vou dar uma volta, vamos lá na fazenda de novo, eu quero dar uma olhada. E de lá eu saio pelaquela estrada ruim. Aquela que você levou seu pai? Aquela que eu ficava nervoso. Aí eu falei, beleza. Aí meu pai e minha mãe saíram com o carro na frente, e eu tinha uma Saveiro, saí atrás. Andamos 2 quilômetros, pegamos a esquerda, não tinha asfalto mais. Daí eu falei pra minha mulher, falei, Tetê, vai dirigindo. E ela, 18 anos de idade, tinha acabado de começar a dirigir. Eu falei, vai dirigindo que você vai morar aqui mesmo, você precisa aprender. Nós andamos 10 quilômetros, tem uma curva e tem uma ferrovia. Uma ponte. Bom, você já demonstrou aí confiança nela e coragem sua, né? Mas vamos lá. É bem isso mesmo. Quando nós fomos chegar na curva, eu falei pra ela, toma cuidado com essa curva. Na hora que eu falei isso, ela não tinha experiência, ela pisou no freio. Pisou no freio e lá tem um cascalho. Nós capotamos. Puxa vida. As 4 rodas pra cima. E ficamos assim uns 10 metros da ferrovia, que tá mais ou menos uns 6, 7 metros para baixo. Mas você sabe que esses dias eu tava pensando que ali foi Deus falando pra gente, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou virar a vida de vocês de cabeça para baixo. De vocês dois. E foi o que aconteceu. Porque pensa só. Que casal que era esse? Filho do Neco e a Zeza em Londrina. Viação Garcia. Tinha assim, falava isso, abria qualquer porta em Londrina. Meu pai financeiramente não chegava nem aos pés deles. Mas meu pai sempre teve muita credibilidade. Meu pai sempre foi muito ativo no Rotary Club. Sempre. Na igreja. Então, onde eu ia, falava que era filho do Gerson, abria. Meu avô, Eliseu, foi, acho que teve o 2º carro de Londrina, taxista, foi meu avô. Então, a gente estava numa zona de conforto impressionante. Íamos morar em Toledo. Toledo falava que era filho do Gerson e neto do Eliseu. Era maravilhoso. Abria qualquer porta. Aí os dois largam tudo isso para trás. Nós vamos para Lusiânia, onde ninguém sabia quem era Gerson, quem era Neco, quem era Zeza, quem era Eliseu, nada. A carteirinha que a gente ia para dar umas carteiradas, nós deixamos para trás. E nós fomos ter a nossa vida. Nós fomos fazer a nossa história, juntos. Entendeu? Assim, tivemos 1000 problemas. Imaturidade, da minha parte. Eu, como meu pai, comprou uma fazenda e deu para mim cuidar, você imagina a responsabilidade que eu tinha na mão. Eu só pensava em trabalhar. Chegava em casa morto, entendeu? Não tinha... Minha mulher entrou numa depressão. Imagina você com 18 anos de idade, sair dos Estados Unidos para morar em Goiás. O telefone mais perto ficava 10 quilômetros, que era uma fazenda grande que tem até hoje lá. Era a Agriter. Que o dono, Paulo Boni, o falecido Paulo Boni, que foi o sujeito, foi o amigo que nós viramos amigo. Ele que nos socorreu no dia do acidente. Ele foi o primeiro a chegar. Ele morreu, infelizmente, há uns 10, 11 anos atrás, num acidente de carro. Tinha 52 pivôs quando morreu. Nossa. Ele é uma lenda lá na nossa região. Pessoa assim maravilhosa. Ele na fazenda dele, ele tinha uma guarita, tinha um telefone
e a gente ia lá ligava. Ou se não, ia para Lusiânia e ia no posto telefônico ligar, que era do lado de uma igreja pentecostal. Então, de vez em quando, a gente tava lá falando no telefone e escutava o pessoal gritando, cantando e tal. Então, você imagina, ela entrou em depressão. E eu, muito ignorante na época, no sentido não mal educado, não bruto, ignorância de ignorante, mas eu não sabia. Eu achava que depressão era coisa de rico. Eu e a torcida do Flamengo, em 1993, não dei a atenção que eu devia ter dado para ela. Porque depressão naquela época, né, Walter? Não era. Era frescura. Frescura, é verdade. Né? Não é? 93, tá 93. Não tinha essa coisa, era para quem tinha dinheiro não tinha o que fazer. Exatamente. E eu entrei nessa. Então, foi muito sofrido. Agora, tem um detalhe. Eu acho que a gente vem para o mundo, na minha opinião, é para se relacionar. Certo? Deus, quando ele colocou o ser humano no mundo, ele queria um relacionamento. Ele não queria patrimônio. Ele é Deus. Por que ele vai precisar de patrimônio? Se ele quiser construir um prédio, uma ponte, asfalto, qualquer coisa, ele faz. Mas Deus é um ser relacional. E nós, eu acho que nós estamos aqui para nos relacionarmos. E nesses 35 anos que nós estamos em Goiás, que a minha mulher e eu, nós fizemos a nossa história, não que era ruim a história que a gente tinha no Paraná. Não era isso. Era maravilhosa. Mas nós fizemos a nossa história, nós conhecemos pessoas que foram verdadeiros anjos na nossa vida. Os primeiros foram 3 vizinhos nossos de fazenda. O Honorato, o Dario e o Flávio. Nós ficamos amigos, os 3 casados e moravam lá. Então nós 4 morávamos lá. E quando a gente fala em Goiás vizinho... Não é de grito, né? Não é de grito. O Honorato está uns 7 quilômetros da gente, o Dario está uns 12, o Flávio está uns 13, 14 quilômetros. O Flávio, infelizmente, nos deixou na pandemia, morreu era o mais novo dos 4 e morreu com a Covid. Mas esses 3 e as mulheres, eu posso dizer com certeza, ajudou a salvar nosso casamento. Deus os usou para tentar aguentar, porque eles foram maravilhosos. Nós mudamos para lá, começamos plantando soja e milho, e precisando pagar a fazenda. Só que nós não tínhamos feito as contas direito, né? Era só da padaria. Quando nós compramos a fazenda Macaé, ela tinha uma casa de funcionário que nós reformamos e eu e a TT fomos morar nela. Ela tinha um alojamento para solteiros e tinha um barracão com uma garagem. Não tinha 1 metro quadrado de grama. O ex-proprietário não plantou uma árvore, não tinha uma grama, era árido. Chegava na época da seca, nós chegamos lá, eu e minha mulher, chegamos lá dia 25 de agosto, em plena seca. Um pó danado. Nossa, minha mulher, ela fechava todas as janelas. E a gente plantando soja e milho. Só que daí começaram a vir, assim, as dificuldades. Mas que a gente sabe também que é por crescimento. Não tem dúvida nenhuma disso. A primeira foi o seguinte, quando nós fomos morar na fazenda, nós demos uma estudadinha na região. Não tinha Google, mas ligamos para umas pessoas, esse CDON lá de Brasília conseguiu umas publicações para gente, como que era o regime de chuva, chove 1.500, 1.600 milímetros por ano, o período da seca é esse, até esse e tal, tem veranico de 3 dias, são 6 veranicos. De uma semana são 2. Tô chutando, tá? Os números não são esses. Um veranico de 15 dias.
Rapaz, isso na teoria é uma beleza, né? Primeiro ano que nós plantamos soja lá, em março não choveu. E naquela época, o soja era longo, era 150 dias. Soja cristalina, soja doco. Só plantava 2 variedades. Na terra nova, doco, e na terra velha, cristalina. Aí a gente plantava em novembro e colhia em abril, maio. Nossa Senhora. 30 dias sem chover na fazenda. Perdemos, pelas nossas contas, 10 mil sacos de soja. Na hora de encher as vagens que E esses 10 mil sacos de soja era o dinheiro. era a primeira prestação. Até o Paulo Boni, esse que nós ficamos muito amigos, Paulo Boni, ele era muito engraçado. A gente já se conhecia. Tinha uma associação da região lá, então a gente se reunia, foi feita uma escola, muito, muito legal, sabe? Então a gente tinha uma reunião por mês. Aí o Paulo Boni chegou um dia para mim, ele falou: eu preciso conversar com você. Eu até assustei, né? Eu calouro na região, o cara mais poderoso falar que precisava conversar comigo. Ele falou: Wilson, mas isso era lá já no meio do ano de 93, já tinha dado a seca. Ele falou: Wilson, nós chegamos à conclusão que nós queremos comprar a fazenda de vocês. E você pode colocar o preço que quiser. Porque o problema acho que é você. Eu sei que é o pé frio aqui. Porque nós nunca tínhamos tido uma seca. Ele era muito gozador. Nós não queremos comprar, nós queremos tirar você daqui. Tirar você daqui. Nós queremos tirar, porque eu sei que é o pé frio, rapaz. Aí eu dei risada, né? Falei, era o Paulo. O Paulo era muito gente boa. Aí nós começamos ali a nossa trajetória. Assim, nós somos aquele agricultor médio do Brasil. Nós nunca tivemos nada, desde que vendeu a empresa em 91 de semente. De 91 para cá, nós só vivemos da fazenda. Nós não temos um comércio, não temos nada. São 3 famílias, meu pai, meu irmão e eu, que nós trabalhamos e dependemos da fazenda. Então, e nós começamos... Hoje é fácil ser agricultor. De 5, 6 anos para cá, a agricultura começou a dar dinheiro. Só que naquela época, não é que não dava dinheiro, mas você tinha uma fazenda que tinha tudo por fazer. Você só tinha terra, você não tinha casa. Você precisava aumentar funcionários, você precisava construir mais casa. Você precisava desmatar mais área. Você precisava comprar equipamento. Diferente da época, por exemplo, do Paraná. Eu vou falar do Paraná porque é da onde eu vim, minha origem. O que um agricultor do Paraná, em uma fazenda já de 60 anos, ele precisa fazer na fazenda? Só trabalhar, só plantar e colher. Plantar e colher. Nós não. Nós tínhamos que investir na fazenda. Nossas fazendas, e eu estou falando de geral lá, nossas fazendas não tinham nada. Não tinham nada. Então, por isso que a nossa conta de padeiro não bateu. Porque nós esquecemos disso daí. E meu pai, pensa num homem caprichoso. Pensa num homem que gosta das coisas, tudo certinho, arrumada. Então, às vezes, eu não tinha dinheiro, mas tem que arrumar isso, tem que arrumar isso, tem que limpar ali. E isso custa. Isso custa. Aí nós pegamos essa seca. Passamos. Aí cancro da haste. É uma doença que deu, que ninguém sabia o que era. Mas a pior veio em 1994. Aí é que meu pai sempre falou, desde a década de 70, o que vem de cima não tem problema. O problema é o que vem de baixo. 1994 foi o famoso Plano Real. Excelente, maravilhoso. Mas aí quem sustentou o Plano Real foi a agricultura. Foi a agropecuária brasileira. Soja na época, Roberto, custava de 12 a 14 reais. Veio para 7. Milho custava 7 a 8 reais. Veio para 3. E as nossas dívidas
de um dia para o outro, Dobrado. aumentou 42%. Tá doido. É de loucura. A conta não fechou. Para nós e para ninguém. Para ninguém. Aí, e sabe o que foi o mais triste disso? Foi que na televisão, nós éramos os bandidos. Porque em 1995, em julho, começou a vencer os financiamentos do Banco do Brasil. Só que ninguém conseguia pagar. Não tinha jeito de pagar. O negócio que aumentou 42% e baixou quase 50%, essa conta não fecha. Não fecha nunca. Aí a bancada ruralista foi para cima do Fernando Henrique, falou: você precisa fazer uma securitização. Você precisa pegar isso daí e parcelar. A imprensa acabou com a gente. Ali nós viramos bandidos. Mas para comprar caminhonete vocês têm dinheiro. São caloteiros, são isso, são aquilo. Aquilo machucava. Aquilo machucava. Porque você sabia a verdade. Você estava ali trabalhando. Não vou dizer que não tem caloteiro. Lógico. Oh, Todo segmento tem a coisa errada, que é minoria, mas tem. Não tem. não tem. Tem, sem dúvida. Tem, sem dúvida nenhuma. Mas eles colocaram como se todo mundo... Bota tudo num pacote Num só. balaio Pode só. Entendeu? Vocês são caloteiros, vocês não podem fazer isso, tal, mas não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Meu pai, nessa época, nós tínhamos a Macaé, que não estava paga. Tá? Nós tinham feito em 7 anos, isso foi em 95. Nós tínhamos uma fazenda em Toledo, que foi a fazenda onde começou tudo, e nós tínhamos uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Que é onde estava O Eduardo. O Eduardo. Aí nós chegamos, aí meu pai e o Eduardo foram lá na fazenda, na Macaé. Passar uns dias lá. O Eduardo, nessa época, ainda morava em Toledo. O Eduardo morava em Toledo. Aí eles foram lá e a gente querendo saber o que a gente ia fazer. A gente não tinha noção do que fazer. Aí discutimos e decidimos colocar a fazenda no Mato Grosso do Sul à venda. Para pagar a conta. Os caloteiros, né? Uhum. Olha só, os caloteiros. Aí tomamos essa decisão, os 3. Aí o Eduardo e meu pai saíram de madrugada para ir embora, para ir para Londrina. E até hoje, meu pai passa ali perto de Uberlândia. Até hoje, toda vez que a gente passa lá, eu tô indo para Londrina daqui. Sábado nós estamos indo para a fazenda, para Lusiânia. Eu tenho certeza que nós vamos passar e ele vai falar assim: aqui foi o posto da decisão. Porque, segundo ele, eu não estava junto. Ele e o Eduardo entraram no carro lá na fazenda. Eles não conversaram até esse posto perto de Uberlândia. E chegaram lá para tomar um café. Meu pai disse que virou para o Eduardo e falou assim: Eduardo, nós vamos vender a fazenda de Toledo. E daí disse que meu pai vomitou tudo o que ele pensava. A de Toledo é mais fácil por causa disso, tal. E eu não sabia. Não sabia. Isso foi quando eles chegaram à noite. Meu pai me ligou e me contou: nós mudamos de ideia. Nós vamos vender de Toledo. A parte dele, porque a outra parte era do meu avô. Tá? Era do meu avô. Aí veio a primeira lição doída nossa. Mas pensa numa lição doída. O que nós fizemos? Os caloteiros, né? Foi lá e pagou tudo com o dinheiro na fazenda. Sem negociar, Alberto. Nós tínhamos comprado 2 pivôs centrais para a fazenda lá. Tinha 2, tinha colocado mais 2. Não fomos lá e negociamos. Foi lá, tá devendo. Quanto que é? Pá. Quanto que é? Pá. Pagou. Não tô falando que não era para pagar. Claro que era para pagar. Mas não precisava ser de uma vez, né? Mas hoje a gente sabe, com a experiência que a gente tem, que a gente poderia ter negociado. A gente poderia ter feito muito melhor. Ter feito com aquele dinheiro muito mais do que nós fizemos. Aí vendemos a fazenda. Só que não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Era uma bola de neve.
Era uma bola de neve. Era um negócio assim, você trabalhar sem estar capitalizado, só Difícil. pagando juro, meu Deus do céu. Não tem. Aí nós sentamos de novo os três. E falou assim, olha, vamos vender do Mato Grosso, porque porque hoje a nossa fazenda não é grande. Uma fazenda de 2.000 hectares. Mas ela é muito mais produtiva do que as outras que tinha junto. Então, nós chegamos à conclusão seguinte, que seria melhor a gente concentrar lá na Macaé. E aí meu irmão Eduardo foi o mais sacrificado da história. Porque o Eduardo é um apaixonado por gado, por zebu. E ele vinha fazendo um trabalho de melhoramento lá na fazenda do Mato Grosso do Sul. E quando nós vendemos com gado, vendemos com tudo. Certo? Eu sei que isso foi uma facada no coração. Cortou na carne mesmo. Cortou na carne. Entendeu? E ele veio para começar do zero ali em Lusiânia. E isso é uma questão, assim, quero até colocar aqui, que é muito mérito do meu pai e da minha mãe. Porque todas as dificuldades que nós passamos, a nossa família está unida, nós estamos juntos. Tivemos algumas discussões? Já tivemos. Mas eu conto nos dedos. Eu acho que não foram 3 ou 4. Um respeito entre a gente, entre o Eduardo e eu, meu pai. Então, ele entendeu e ele abriu mão. Com a venda da fazenda de Jussara, então, o Eduardo... De Amambai. De Amambai. O Eduardo acabou indo para a fazenda também, lá para Macaé. Aí ele foi morar lá, mas não tinha uma cabeça de gado lá. O Eduardo se sacrificou demais. Ele foi me ajudar lá na fazenda. Ele não tinha o que fazer. A verdade é essa. Entendeu? Depois é que nós começamos. Ele começamos a comprar um gado aqui, um gado ali. Até hoje nós temos o gado, mas no começo foi muito, muito complicado para ele. Muito sacrificante para ele. E aí, nessa história, vocês estavam lá fazendo... porque você estava falando de soja e tal. Onde que entra o feno que hoje a Fazenda Macaé produz lá o feno? Tá. O que aconteceu é o seguinte, Roberto. Nós vimos que a maior bênção da nossa região pode ser uma maldição. Por quê? Porque a nossa região, ela dá de tudo. Se você pegar e fazer uma lista assim, onde são os 3 melhores lugares para plantar 20 culturas? Café, trigo, milho doce, milho semente, você vai falando, soja semente. A nossa região ali de Lusiânia e Cristalina, Formosa, essa altitude que tem, de Catalão para frente, a nossa região, ela com certeza vai estar entre as 3 primeiras. Tá. Então o que acontecia? A gente precisando de dinheiro, a gente plantava o que a gente achava que ia dar dinheiro. Isso foi um grande problema. Batata só que era arrendamento. Então o que acontecia? Não, trigo vai dar dinheiro. Daí a gente plantava trigo. Só que a gente e todo mundo. Daí aquele ano, o feijão dava dinheiro porque ninguém plantou. E o trigo não dava dinheiro porque todo mundo plantou. Daí no outro ano, então a gente plantava ao contrário, né? Por exemplo, no ano anterior, todo mundo plantou trigo, feijão deu dinheiro. Aí o que a gente fazia ano que vem? Todo mundo ia pro feijão. Feijão, aí caía. Então, você tinha que comprar equipamento. Então, você tinha equipamento para comprar isso, para plantar isso. Você ia se endividando e você não se tornava um profissional naquela profissão. Porque a repetição na agropecuária ela é muito importante. A repetição em qualquer situação é o que leva a próximo da perfeição, né? Quando eu falei para vocês que Deus foi colocando algumas pessoas na nossa vida, um foi o José Roberto Menezes de Londrina, um agrônomo. Ele foi dar consultoria pra gente,
E ele falava isso, ele batia todo dia. Gente, vocês precisam plantar a mesma coisa. Vocês não acertam o preço é que te acerta. Se for plantar feijão, planta feijão 1, 2 vezes por ano. A hora que o feijão estourar, você tem que pegar o barracão cheio de feijão. É isso aí. Vocês não vão acertar. E ele foi batendo nessa tecla na gente. Vocês têm que ser profissionais, vocês têm que ser profissionais. E a gente não era. A gente demorava na época, você ia plantar um pivô de 120 hectares, demorava uma semana. Ia naquele passinho lento, com plantadeira pequena e tal. E hoje não, hoje você planta um pivô de 120 hectares, você planta em um dia. E daí, o que aconteceu? E esse foi um problema geral na nossa região. Não foi só nosso. Aí todo mundo, os vizinhos todos, cada um foi achando a sua vocação. E nós queríamos achar a nossa vocação. Entendeu? A gente sempre quis a nossa vocação. Eu quero, só antes de te responder como que nós chegamos no feno, eu acho que é muito importante. Eu, em 2007, a minha mulher foi diagnosticada com câncer. Tá? E vocês não lembram, não sei se vocês vão lembrar, 2005, 2006, a agricultura entrou numa crise profunda por causa do dólar. O dólar chegou a quase R$4, R$3,50, R$3,60, e depois o dólar veio para R$2. Eu lembro que um dia eu estava conversando com o gerente do banco lá em Lusiânia, e ele falou assim: Wilson, vocês fazem soja verde? Eu falei, faço. Daí ele pegou um papel e falou assim: você quer ver o tanto de dinheiro que você está perdendo? Ele falou assim: por quanto você vendeu a soja verde ano passado? Eu falei: vendi por tanto. Quanto que está a soja hoje? Está tanto. Se você vendesse a soja hoje, olha aqui. Eu falei: e daí? Eu falei: resolve o problema. Resolve o problema. Ele falou: eu tenho uma solução. Eu falei: qual que é? Silo. É CPR rural. Foi quando começou a CPR rural. Falei: o que é isso? Eu não sabia. Ele falou: Wilson, é o seguinte, você vem aqui, você pega um dinheiro, você precisa de R$400 mil. R$400 mil, você vai comprometer X sacos de soja. Só que você vai pagar juro para nós. Então, olha aqui, se você tivesse esse dinheiro que você pegou aqui, ano passado, se você tivesse pego o CPR rural, você ia estar pagando agora isso. Dividido pelo preço da soja, olha só quanto que você ia ganhar. Walter, era muita coisa. Aí, de novo, o efeito manada, né? Ele contou isso para mim. E para a torcida. Não, e todos os gerentes dos bancos no Brasil inteiro. Todo mundo. Aí nós passamos a fazer CPR rural. E era simples demais. Você chegava lá, não, fazer uma CPR de milho. Você vai plantar milho? Vou plantar milho. Quantos? Bom, rapaz, coisa que demorava um mês para sair, saiu uma semana. O dinheiro na conta. Na conta. Não era dinheiro carimbado para pagar adubo, para pagar semente, nada. Nota fiscal, nada. Assim. Aí, meu amigo, nós caímos na CPR. Aí, nesse ano, em vez da gente fazer soja verde, nós fizemos a CPR rural. Mas o que aconteceu? Quando nós pegamos a CPR rural, o dólar estava lá para cima, 3 e tanto. Quando nós fomos pagar, o dólar tinha caído quase R$1. Ou seja, a soja tinha caído. Aí aumentou nossa conta. Ou foi ao contrário. O volume de saco de soja aumentou. Aí, beleza. Foi uma fatalidade. Alguém na história do Brasil já viu o dólar cair bastante? No segundo ano, fomos todos para quê? Para CPR rural, porque não tem jeito do dólar cair mais. O dólar deu outro tombo. Caiu, e caiu feio. Aí foi outro ano de endividamento. O primeiro foi 94, 95, e o segundo foi 2005, 2006. Aí em 2007,
vem a notícia que a minha mulher, com 33 anos, foi diagnosticada com câncer nos seios. Eu tinha meu filho, Matheus, tinha 6 anos e minha filha 3 anos. Eu na fazenda, por isso que eu falo da resiliência da minha mãe. Porque eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, estou no lugar errado, não devia ter vindo, vou parar. Nunca. Isso nunca passou na minha cabeça. Aí eu estava numa reunião dessa associação que eu contei para vocês, lá na fazenda do Paulo Boni, e tinha um amigo nosso que tinha sido gerente por muitos anos da SLC agrícola, que nós temos a SLC tem uma fazenda lá perto da gente. Aí ele arrendou uma fazenda do lado da nossa. A gente tinha Macaé, a gente arrendava outros 800, 900 hectares de um vizinho, tinha 2 pivô central, e ele arrendou essa terceira fazenda aqui, tudo. Daí eu falei pra ele, falei assim, vem cá, você tem equipamento? Ele falou, não. Eu falei, você não... Nós tínhamos feito um negócio. Nós tínhamos um milho para vender, e ele falou assim, Wilson, esse milho vai subir de preço, eu compro teu milho. Daí ele comprou o nosso milho, e nós ficamos devendo para ele. Nós tínhamos que entregar o milho para ele, e o milho estava lá. Aí eu falei para ele, eu vou vender esse milho, tô precisando de dinheiro. Ele falou, vende, depois a gente acerta. Eu vendi. Então nós tínhamos uma dívida com ele. Daí eu cheguei para ele e falei assim, você não quer? Você vai comprar equipamento? Ele falou, eu vou ter que comprar. Eu falei, você não quer usar os nossos? Nós tínhamos bastante equipamento na época. Você não quer? A gente aluga, eu abato. Ele falou, pô, ótimo. Daí ele foi lá no outro dia. Ele pegou um ex-funcionário da SLC, muito bom, excelente, deu 50% do negócio para a pessoa, esse cara, para ele cuidar, para ele, e ele entrava como investidor, vamos dizer assim. Trabalhava, mas o outro que... Aí no outro dia os dois estavam lá na fazenda vendo nosso equipamento. Aí passou mais uma semaninha nós estávamos numa outra reunião. Ele virou para mim e falou assim, Wilson, você ano que vem nós vamos plantar só algodão. É esse que do algodão. Tá. Nós vamos plantar só algodão. Você ano que vem você não inverte com a gente? Falei, como assim? Não, você planta soja onde nós vamos plantar algodão e eu planto algodão onde vocês plantaram soja. A gente faz uma rotação. Aí eu na hora já falei para ele, falei, meu amigo, deixa eu te falar. Se a gente for trocar a área, nós vamos compartilhar equipamento. Por que a gente não faz uma sociedade? Vamos unir as 3 fazendas e vamos fazer uma administração só. E ali nasceu um negócio. Nós fizemos um contrato de 5 anos, nós tínhamos 60%, eles tinham 40%. Eu com a minha mulher doente, foram 5 anos sabáticos para mim. Eu me distanciei. Eu estava assim, cansado, estressado, desanimado com a agropecuária. E para mim foi excelente isso. Quando deu 5 anos, nós decidimos conjuntamente que a gente não ia continuar mais. Porque eles não gostavam do gado e a gente gostava. E a gente não gostava do algodão e eles gostavam. Separamos, são amigos, vizinho maravilhoso que nós temos, e separamos. Aí entra o feno. Que no último ano, o Eduardo, meu irmão, nós tínhamos 5 hectares de Tifton na fazenda. O Eduardo falou assim, vamos plantar o pivô 3 de Tifton e vamos ver se a gente começa a fazer feno, se não der certo a gente faz um rotacionado e tal. Aí ali nasceu o feno. Aí eu voltei em 2012, 2011 para 12, eu voltei para a fazenda para valer. Eu nunca saí, mas eu não estava mais Perfeito. na direção. Aí nós começamos com o feno ali.
A nossa primeiro nós plantamos a Tifton, aí soltamos o gado, fizemos um rotacionado por um tempo, aí limpamos tudo, aí nós começamos no ano de mais ou menos 2012, 13, foi a primeira vez que a gente começou a fazer o feno. Tá. Agora, a gente não tinha equipamento, a gente, para te falar a verdade, não sabia como que era, não imaginava. A gente começou pelo seguinte: se não der certo, gado. E a coisa foi andando. A coisa foi andando, a gente conheceu umas pessoas certas que nos deram uma assessoria, sabe? Questão de equipamento. Conhecemos o Bernardo Bauman, pai do Rafael, que veio aqui, Tá. entendeu? Que foi maravilhoso conosco, entendeu? E a gente foi começando com o feno. Equipamentos pequenos, muita dificuldade. Porque o feno é o seguinte, eu sempre falo, qual é a melhor época no Brasil de se produzir grama? Primavera, verão. Sem dúvida nenhuma. Qual que é a época mais difícil de fazer feno no centro-oeste brasileiro? Primavera e verão. Chove muito. Chove demais, não seca. Então você corta, precisa deixar 3, 4 dias ali, 2 a 4 dias, vamos dizer assim. Chove, você vai perdendo qualidade até você perder completamente. Perfeito. E qual que é a melhor época de se fazer feno no centro-oeste? Na seca. Só que você não consegue fazer o capim crescer. Até com pivô central é complicado. Porque não depende só da água, né? É frio, luminosidade. Água, temperatura e luz, né? Então não é fácil. Então nós enxergamos isso e começamos, por isso que eu falei da Balma, nós começamos a investir em equipamentos. Então hoje, para você ter uma produção de feno, se você não investir bem em equipamento, é bem complicado. Bem complicado. Então ali que começou a história do feno. E que hoje nós... Hoje é o carro-chefe lá da fazenda? Hoje é o carro-chefe da Macaé, é o feno. E nós temos o gado. E nós já arrendamos perto de Goiânia uma outra área pequena, Tá. mais para fazer feno, por causa de logística. Como é que é hoje? Hoje nós recebemos aqui junto com o Wilson o Matheus, seu menino. Hoje ele está participando ativamente da... Como é que foi essa participação? Porque, de uma maneira ou de outra, ninguém vê, né? Que um sofrimento desse de quem trabalha com agronegócio, ele é muito triste porque você perde um ano do negócio. A hora que você tem um tombo desse com dólar, um tombo desse com queda de preço de produção, e aí você toma um tombo e você não sabe se vai recuperar o ano que vem, essa loucura. Aí você pega... traz para dentro desse negócio que foi até certo ponto traumático para você e traz seu menino também. Como é que é isso? Boa pergunta. Eu, pelas dificuldades que nós passamos, eu nunca incentivei o Matheus a trabalhar no campo. Eu achava que a agropecuária era o pior negócio do mundo. Eu não quero que meu filho faça isso. Não quero que minha filha passe perto. Mas eu fui enxergar o seguinte, que o cara da cidade, nós lá na roça, nós temos o mesmo problema do que aqui na cidade. Perfeito. Sabe qual é a diferença? A diferença é que 6, 7 horas da tarde, nós estamos lá na fazenda, passa um casal de arara, a gente vê o pôr do sol, a gente vê uma chuva caindo. Eu tô ficando velho, eu tô vendo isso, que antes eu não via. E aqui na cidade, o que você vê? Você vê um trânsito, você vê gente buzinando para você ir mais rápido, ou você buzinando para a pessoa ir mais rápido. Você chega em casa, às vezes um vizinho gosta de um som alto, tem uma Então a gente no campo, a gente chega no outro dia, a gente renova.
É verdade. Reposição de energia rápida, né? E aqui na cidade não renova. Então eu comecei a olhar diferente. Eu falei, peraí. Lá não é tão ruim como eu penso. E eu não incentivei o Matheus. Quando ele era pequenininho, ele ia pra fazenda, andava comigo, eu aplicava um pulverizador da Jacto, né? O Uniport, aquele começo, o Matheus ia do meu lado, pequeno e tal. Depois eu nunca incentivei o Matheus. Aí acontece o seguinte, um dia, o Matheus estava terminando o terceiro ensino médio, né, hoje. Pai, vou fazer agronomia. Eu, o quê? Fazer agronomia? Vou fazer agronomia. Mas por que você vai agronomia? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Daí eu falei pra ele, ó, deixa eu te falar. A Fazenda Macaé não é minha. A Fazenda Macaé é do meu pai. Do teu vô. Nós temos uma sociedade na Fazenda Macaé. Que a Fazenda Macaé é o seguinte. A fazenda é dele. E o Eduardo, eu e ele, nós somos sócios em 33%. Então 33% do gado é de o feno e tudo isso. Eu falei, eu não posso chegar e te colocar lá na fazenda. Não tem como. E falei isso antes dele fazer faculdade. Não, mas eu vou fazer, tal, não sei o quê. Beleza. Fez. Aí são umas coisas de Deus, né, gente? São umas coisas de Deus. Eu sei que a pandemia foi péssima. Não tenho dúvida disso. Nenhuma. Mas para mim, aquele ano da pandemia foi maravilhoso. Por quê? Porque nós tivemos que ir para a fazenda. O Matheus fazia federal em Goiânia. A federal ficou 1 ano e meio sem dar aula. E o Matheus foi para a fazenda comigo. E ele começou a ver o trabalho. E ele começou, porque é o seguinte, existe o Wilson da fazenda e o Wilson em Goiânia. Eu chego em Goiânia, relaxo. Eu e minha mulher gostamos muito de assistir filme, série. Eu gosto dessas coisas com a minha mulher. Nós gostamos. Então parece que o Wilson não trabalha lá em Goiânia. Aí ele, pai, mas eu não sabia que você trabalhava tanto. Eu não sabia que era assim. E foi. E a gente chorou juntos. Teve algumas idas da fazenda para Goiânia que foi cura para nós dois. A gente conversou. A gente colocou assim, ele vendo o meu lado e eu vendo o lado dele. E foi indo. Mas eu sempre falando para ele, Matheus, deixa eu te falar, fazenda é do teu vô, eu não posso chegar para dar uma carteirada e levar você para lá. Mas eu sempre falar para ele o seguinte, tem um lugar que você tem espaço na Macaé. É na parte administrativa. Por quê? Porque se for na Macaé hoje, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Modéstia à parte, é uma fazenda muito boa. Se você for lá e tudo de pecuária que você vê lá, tem o dedo do Eduardo. Foi ideia do Eduardo, foi o Eduardo que fez. De agricultura minha. E de beleza do meu pai. O Neco também era nesse estilo. E eu falei, só que na parte administrativa, nós somos fracos demais, Matheus. A gente gosta do campo. Da porteira para dentro, nós somos 10. Da porteira para fora, nós somos fracos. E o meu filho, por que a pandemia foi? Ele é totalmente diferente de mim. Graças a Deus. Cara, ele é mais tranquilo, ele pensa mais, ele raciocina mais e tal. Eu sou mais agitado. Aí, quando ele precisava fazer os 6 meses de estágio dele, eu cheguei em casa um dia na fazenda, TT na hora já virou para mim e falou assim, você tá sabendo da nova? Eu falei, o que foi? Matheus quer fazer estágio lá na fazenda. Você não deixa, hein? Que é um absurdo. Sabe como que é mãe, né? Uhum. Mãe coloca a pilha nos filhos, pro pai dos filhos. Mas na hora que o pai chega junto, não, coitadinho, né? Não é desse jeito? Atiça, mas depois... Ela fica, não, esse menino, na hora que você vai lá todo... Não, você não precisava ter sido não era assim jeito. Também, né? Não é assim, isso foi muito duro. Aí eu falei,
calma, vamos escutar. Aí não passou 2 dias, estou conversando com ele, pai, quero te pedir um negócio. Eu quero fazer estágio lá na Macaé. Mas ele não deixou eu falar, ele já engatou. Ele falou, não, mas o estágio que eu quero fazer lá é o seguinte, eu quero trabalhar no campo, eu quero fazer o que os funcionários fazem. Eu quero ser tratorista, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser isso, quero ser aquilo e tal. Eu falei, pensei comigo, se ele vai fazer um estágio numa fazenda, como que seria o estágio? Provavelmente ele ia fazer um estágio junto com o outro agrônomo, entrar num carro, ficar andando na fazenda, vem uma praga aqui, anotando isso, anotando aquilo. Eu falei, quando que esse menino vai ter oportunidade de ser tratorista? Entendeu? Eu acho fantástico isso, porque as faculdades, elas não ensinam ninguém a trabalhar. Estão preparando doutor, né? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas do Brasil. Ninguém sai de lá com vontade de trabalhar. Ninguém. E isso é muito importante. Aí eu falei, Matheus, dessa maneira que você está falando, você está dentro. Só que você tem que estar 7 horas da manhã lá, bater ponto. E ele começou. E aqui eu quero fazer E nós temos funcionários maravilhosos. Nós temos funcionário lá de 26 anos, a idade do Matheus. Nós temos um funcionário de 22. O nosso gerente entrou na fazenda com 10 anos de idade. Ele é filho de um funcionário que está lá até hoje. E isso, o sucesso nosso hoje, o jeito que nós estamos, a gente deve muito aos nossos funcionários. Que na época difícil, eles estiveram junto com a gente o tempo todo. Não nos abandonaram, sempre comprometidos, fazendo um bom trabalho. E o Matheus foi trabalhar com eles. Alguns meses. E aquilo ali já não chamou atenção. Tanto de mim, quanto do Eduardo e do meu pai. Aí veio um negócio, aquelas coisas, Deus coincidência, né? Eu vi que esses dias atrás foi entrevistado aqui o Chacra, né? Chacra. Isso. Antônio Chacra. Nós fomos conversar com um pessoal em Goiânia que trabalha com eles. E nós fomos lá para ver o produto deles. E foi o Eduardo, eu e o Matheus. Aí chegamos lá, passamos o dia lá. A Cíntia fez uma apresentação do projeto, como que é o programa, tudo isso e tal. Na hora que nós saímos, eu falei para o Eduardo, amei isso daqui. Só que você e eu, sabe qual é a chance de dar certo isso aqui? 0. Porque nós dois, para isso, 0. Daí o Eduardo falou assim, mas tem o Matheus, né? Porque o Matheus é aquele soldadinho de chumbo. O Matheus, se ele fala que você tem que almoçar meio-dia, é meio-dia. Ele é o CDF. Ele é o CDF. Ele é muito determinado. Aí eu falei, eu também acho. Aí nós chamamos o Matheus, o que você achou? Não, gostei e tal. Só que você tem que ser o líder. Se você não for o líder, não dá certo. Contratamos, entramos no sistema Integra. E eles, cada 3 meses, eles fazem uma análise do trimestre. No primeiro trimestre, foi feita a análise. Elas falaram para nós, falar um negócio para vocês. Vocês são a 2ª fazenda que tem os dados do primeiro trimestre, quando entra, pronto. Nós precisamos replicar o Matheus. Ele é. E era o lugar que faltava na fazenda. Era o lugar que faltava. Era a pessoa que faltava para nós. Aí, por isso que o Matheus hoje... Aí nós contratamos o Matheus. Entendeu? Ele está trabalhando conosco hoje, ainda está assim, ralando. Salário ainda bem aquém do que ele pode ganhar, mas ele está. Mas ele não é filho do dono. Ele não é filho do dono, nem neto, nem sobrinho. Não, mas é interessante porque ele fala, o Chacra que veio, que fala muito disso, né? De família junto, né? E é legal, você tá vendo as 3 gerações ao mesmo tempo trabalhando junto, né?
É verdade. Tem o seu pai, você, seu irmão e seu filho. Então, assim, e não é fácil, né? Não é fácil. Que são ideias totalmente... Porque você fala, beleza, não é neto do dono, não é filho do dono, mas É. Então, assim, e aí chega naquela situação. Não, então, acontece. Tem privilégios. Tem privilégios. Não, mas eu falo... e também tem aquela questão de... Fala de um jeito diferente. Se fosse um funcionário, é de uma coisa... Exatamente. Você já é... Ô, pai, não, pô, tá errado. Exatamente. Né? E tem a mãe para poder. Tem a Tem diferença. a mãe. Aí, Tem a mãe. brigou, mãe, pô, o pai tá falando. Então, Mas, por assim, outro lado, tem a vantagem também de saber das dores reais da família como empresário e saber como é que tem que fazer para poder acabar com isso, É né? isso. Para poder ajudar nessa solução de problemas. Exatamente. Inclusive isso, eu vejo que antes da pandemia, o Matheus sabia muito pouco da família. Que é um problema hoje da juventude. Sim. Né? Sem dúvida. A gente, por exemplo, a gente gostava das histórias do vô. O meu vô, por exemplo, contou histórias para mim. Eu lembro, eu estava falando isso pro Walter. Meu vô, no final, eu já estava trabalhando com meu pai em Toledo e eu ia toda segunda-feira para Toledo e voltava na sexta-feira, que eu namorava lá em Londrina. Aí, muitas vezes, meu vô foi comigo. Chegava em tal lugar ali perto de Campo Mourão. Ô vô, o que aconteceu nessa subida mesmo? Ele contou aquela história para mim umas 30 vezes já. E a gente gostava. Sim. Aqui aconteceu isso, aqui não aconteceu isso. Tal. E os nossos filhos, essa geração que está vindo, ela não está fazendo isso. Ela não está tendo esse prazer de puxar isso dos avós. Então, quando o Matheus começou, eu tive a oportunidade de contar, e ele perguntando, a história da nossa família. Entendeu? A história da nossa família, para ele. E ele começou a perguntar, saber por que isso, por que aquilo. Contei tudo o que aconteceu com ele, para ele. E é muito importante, e não é fácil. A situação, para mim, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ele é meu filho. É neto do meu pai. Mas ele é sobrinho do meu irmão. Essa relação mais difícil eu vejo é de sobrinho com... Muito mais. Muito mais. Porque vô é vô. Pai é pai. Mas graças a Deus, o Matheus e o Eduardo se dão bem demais. O Eduardo, eu vou dizer um negócio pra você, eu tive mais sorte que o Eduardo. Porque eu tenho um irmão melhor do que ele tem. Eu sempre falo isso. O Eduardo é maravilhoso. Entendeu? O jeitão dele, pecuarista, tranquilo. Para tomar uma decisão, ele demora. Mas é característica do pecuarista mesmo, né? É aquela característica. Demora. E eu não, eu sou mais agitado, quero tomar a coisa e tal. Então o Eduardo... mas o Eduardo, graças a Deus, ele e o Matheus gostam muito dele. Certo? Tem medo dele, porque ele é o Eduardo meio quietão. Mas eu sei que... Agora, nós temos que tomar muito cuidado. Porque família e empresa, elas se confundem aí e tem que tomar cuidado para não trazer o problema da fazenda para dentro de casa, né? Esse é o grande... Levar trabalho para cá. Como é que era a história que ela estava falando no começo ali, que você ficou de falar pra gente, do príncipe? Como é que é o negócio? Não sei. Do escravo e do... Como é que mentalidade escrava e mentalidade de príncipe. O que é isso? Isso é o seguinte, o meu pai, a família do meu pai, o meu avô e minha avó, eles eram muito pobres. A minha avó era lavadeira em Londrina. Minha avó teve a primeira máquina de lavar de Londrina. Tá? Ela lavava roupa, lençol, tudo na mão. Tanto é que a minha avó morreu com 67 anos. E hoje, se eu olhar uma foto dela com 67 anos, parece que ela tinha 120 anos. Uhum. Você vê uma mulher de 67 anos hoje... Tá bonita, pouco sofrida. Pouco sofrida. E minha avó, ela lavava roupa
para um pessoal de uma classe alta de Londrina. Se ela tivesse uma mentalidade de escravo, ela ia chegar nessas casas. Se a pessoa convidasse para alguma coisa, não, obrigado, sabe? Ela ia se sentir muito inferior. Mas ela não tinha essa mentalidade. Meu pai é desse jeito. Meu pai ele não tinha nada, mas ele, que a pessoa convidasse ele para alguma coisa, para uma festa, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Assim, tem muita gente que se você convidar para ir num churrasco na sua casa, não aceita porque acha, não, eu não vou no churrasco lá porque Eu não são mereço ricos, estar eu ali. não mereço. Isso é uma mentalidade de escravo. Agora, uma mentalidade de príncipe é uma pessoa que não se importa com isso. Ela vai lá, Sim. ela tá junto. Ela Até porque se foi convidado é porque... Porque merece estar ali, né? Sincero. Você quer ver um negócio? Você quer ver um negócio? Como o brasileiro tem mentalidade de escravo, quantos brasileiros preferem ir trabalhar, ser escravo nos Estados Unidos do que ficar aqui no Brasil? Quantos? É muita gente. O sujeito, às vezes, pode ficar aqui, ter uma empresa, ter um trabalho. Eu falo que não é nem ser escravo lá, ô Wilson, porque assim, é mais o risco que ele corre de ir pra lá ilegalmente, nesses casos que o pessoal vão, porra, corre o risco de montar um negócio aqui, né, meu? Acredita no você aqui, né? Mas o Porque que ele depois quer? que tá lá, tem gente ainda que Mas se dá o que- muito bem lá, mas Mas o escravo, quando a gente fala escravo, o escravo é que a gente pensa em escravo, aquele escravo de antigamente. Sim, sim. Não vamos pensar naquele de antigamente. Vamos pensar de hoje. O cara tem comida, roupa lavada e lugar para dormir. E muita gente vai para os Estados Unidos hoje, para a Europa, por causa disso. E às vezes não arrisca aqui no Brasil. Exato. Certo? Ele entra nessa. Ele prefere ser escravo lá, trabalhar lá, do que aqui. Mas aí remete bem ao começo da nossa história, que quando você e a sua esposa tinha cacife para dar carteirada onde quisesse e optou por não fazer isso, quer dizer, a sua mentalidade, até nisso que é interessante de ver. Você poderia ser um escravo da boa vida e decidiu ser o príncipe de um negócio que você não sabia o que ia ser. Então, é muito relativo, né? Não necessariamente você é escravo de uma coisa ruim. Você Sim, pode estar sendo pode ser escravo de uma escravo de coisa coisa boa e não arriscando fazer a sua E história. eu não sabia. Sabia? Eu não fiz isso consciente. Sim, claro. Não vou dizer pra você, não, eu fiz isso consciente. Pensa. Não, se fosse Não consciente, pensei. não faria, porque é uma pensei. loucura É fazer uma o que loucura. fez. É uma loucura. Eu não pensei nisso. Entendeu? É uma questão de mentalidade. Hoje eu vejo isso. Hoje eu fico pensando, qual que seria a minha história no Paraná hoje? Não, poderia ser excelente. Exato. Poderia ser excelente. Não dá pra saber. Mas né? não dá. Isso é uma coisa. Quando você escolhe caminhos, você optou por esse caminho, não significa que ele é melhor nem pior. Isso. Significa que é uma opção e você tem que ir até o fim agora. E se esse aqui, pô, só se você viver outra vida Mas- pra você saber. Aí é Né? aquele negócio que a gente fala às vezes aqui, que fala assim, você tem que ser otimista, né? Fala assim, não, ó, vai dar certo. Esse é otimismo barato. Vai pra lá que vai dar certo isso. Não. Você fala, ô Wilson, você vai falar assim, não, eu vou pra lá porque eu vou fazer tudo pra Faz dar dar certo. certo, né? Eu vou fazer de tudo pra dar certo. É. Não que vai dar certo. Não. Eu vou fazer de tudo para dar certo. E aí, que é aquilo, você entra no negócio, não olha para trás, que é o que você falou, não pensei. Não. Não pensa e só pensa naquilo e vai dar. Porque você teve foco, fez. Tudo isso que nós falamos aqui, Wilson. Se você fosse pensar hoje, sei lá quantos anos, 30 e tantos anos, 34 anos atrás. você faria de novo? Valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena. Valeu. Valeu por todos os motivos. Todos os motivos. Eu acredito muito em Deus. Nós somos cristãos. Tá? Esse mundo,
a gente, que nem eu falei para vocês, nós estamos aqui para nos relacionar. Certo? E o feno para nós está sendo muito bom por causa disso. Eu gosto de conversar. Você vê, 2 horas, eu não imaginei nunca. Falei demais. E o feno está sendo muito bom porque eu estou fazendo muita amizade. Certo? Com os nossos compradores, nossos clientes. Então eu tenho tido a oportunidade assim de conhecer pessoas maravilhosas. Eu acho que é o grande diferencial nosso no feno. É o relacionamento. Tá. Porque nós somos umas pessoas relacionais. E a gente quer passar isso para todo mundo. Não só para a família, mas com os amigos, os funcionários, agora com os nossos clientes, entendeu? Ter essa relação. Porque o negócio não é só pelo negócio. Não é só pelo negócio, tá? Então, eu não tenho assim, nunca tive assim, pô, eu não devia ter vindo. Certo? Deus, hoje eu vejo o seguinte, Deus me colocou num liquidificador espiritual. Falou, Wilson, você tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. Só que Deus é o seguinte, Deus, ele podia fazer milagre a hora que ele quisesse. Ele podia chegar para mim e falar assim, pum, o Wilson vai mudar ali. O Wilson é muito nervoso. Tá? Então eu vou acalmar. E isso aconteceu. Do nervosismo. Eu, quando criança, me chamava de espanholzinho, estupim curto, briguento. E eu era. Ninguém tava... Eu era, assim, chato. Ficava nervoso pra caramba, com tudo, né? E eu comecei a orar. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu comecei a orar, pedir a Deus para me dar calma. Não, Deus, me dá calma, eu sou muito chato, sou muito nervoso, sou muito isso, muito aquilo, tal. E foi passando e tal, e não melhorava e tal. Aí, quando eu já tinha casado, eu estava na igreja, lá em Londrina, o pastor falou assim, ó, quem pede calma para Deus, paciência, toma cuidado. Daí eu falei assim, por quê? Ele falou, porque Deus pode tirar isso de você na hora, mas ele não vai fazer isso. Ele vai te dar problemas para você ir aprendendo a lidar com isso. Perfeito. E Walter, de 92 para cá, o que eu tive, entendeu? De problemas. E foi. Você chegar num banco, você, assim, não dá carteirada, saber lidar com os funcionários. Às vezes a pessoa não tá animada para te ajudar, entendeu? Você num cartório. Rapaz, cartório mudou. Hoje você vai num cartório, é rápido. Mas antigamente, você tinha que ir lá ajoelhado no cartório. Então, Deus foi me colocando dificuldades. Não é que ele foi colocando. Ele deixa acontecer isso conosco. Para você ir crescendo. Então, eu não tenho dúvida que a minha ida para Goiás foi um tratamento. Foi um tratamento, certo? E hoje, por exemplo, a minha mulher, que vocês conheceram, nós estamos casados há 33 anos. O casamento hoje é muito melhor do que foi. Só Deus sabe como que nós estamos aqui sem ter separado. Que nós passamos tantos problemas, tantas dificuldades, mas foi Deus tratando. Deus tratando, colocando pessoas certas. Então, ele deixava alguns problemas, mas também ele trazia certas pessoas, às vezes uma conversa, um amigo, um pastor para conversar, uma pregação, certo? Uma palavra. Então, para mim, foi assim, não trocaria, não mudaria em nada do que aconteceu. Nada. Muito bom. Eu achei que foi muito legal, porque nós tivemos aqui a experiência com seu pai, né? Que a gente fez o podcast aqui, que é como nós falamos. Deu
baita repercussão. E agora você contando a sua visão de tudo também, do fato de você ter saído e feito essa história de... Porque além de resiliência que você fala de sair do estado, no conforto, das carteiradas, para onde ninguém conhecia, e ainda assim ser agricultor, que é outra coisa de resiliência também, que é que a gente fala, né? Que o agricultor ele tem que ter muita resiliência, que você fala de uma cultura e ficar nela, é isso. Porque um ano tá ruim, daqui a pouco fica bom. Se você ficar pulando de galho em galho, como você contou aqui, que isso eu acho que vale de experiência para quem está começando hoje na agricultura, vai ser muito válido, que é o que a gente pretende trazer aqui sempre, a história de vida, para que outros não precisem, de repente, passar pelo mesmo... É o atalho, né? É o atalho. É o atalho. Porque isso é muito válido para quem está começando. A gente aqui escutar isso, falar, beleza, você fala, eu passei, mas tem gente que está começando hoje. Tem muita gente. Tem gente que está saindo do conforto da carteirada para ir para esse local. Então, isso é muito válido. E a gente aqui só que tem a agradecer isso, porque engrandece bastante aqui o nosso podcast. As pessoas que estão aí escutando vão poder levar isso para a vida e cortar atalho, como você Exatamente. falou. Agora, assim, só para finalizar, nós devemos tudo isso a essa espiritualidade, a Deus. Perfeito. Sabe? Porque para mim, o que o pai pode deixar para um filho? Tá? Na minha opinião, são memórias afetivas boas. Uhum. Tá? Para mim, o mais importante é isso. O que você lembra do seu pai? Tá? Assim, meu pai tá com 87 anos, não sei mais quantos anos ele tem. Também não sei se eu vou antes do que ele, ou ele vai primeiro. Mas se ele for antes, o que eu vou lembrar do meu pai? Eu acho que é isso. Não é o patrimônio que conta. É importante? É importante. Mas o que adianta a pessoa ter deixado para você um monte e nunca vocês terem tido um momento de dar risada juntos? Perfeito. Vocês nunca terem um momento de comunhão. Vocês nunca terem dado risada. Porque lá em casa, a gente gosta de rir junto. Até das coisas da gente mesmo. Entendeu? Então, eu vejo muita gente que está no final aí e que o que deixou para a família? Nunca deu uma risada, nunca sempre com a cara carrancuda. E eu acho que isso para mim hoje, você perguntar o que teu pai deixou de melhor para você até hoje. Teu pai e tua mãe. Foi a memória afetiva. Tá? Boas memórias. Eu tinha mais 2 horas para contar para vocês boas memórias afetivas entre família, entre a gente. E isso, para mim, é o que vale e é o que eu quero ter com meus filhos. Eu sou muito mais eu gastar dinheiro com meus filhos viajando, gerando memórias, estando com eles, do que às vezes trocando um carro, um iPhone, tudo isso. E eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu na nossa vida e continua acontecendo foi fruto de Deus mesmo. Deus nos orientando, Deus nos corrigindo, Deus puxando a nossa orelha. Que ele, diferente da gente, ele é um pai que cumpre palavra. Sim. Né? Esses dias eu estava num avião, só para terminar, na frente tinha um casal conversando com o filho estava lá no Mato Grosso, e ele dizendo, se você não for na escola hoje, você não vai ganhar o presente. Mas que mentira é essa? Que história é essa? Ele sabe que seu filho chegar lá vai dar o presente. E Deus não faz isso com a gente. Deus, quando ele fala um negócio, ele cumpre. Ele ama, ele corrige, mas ele mantém a palavra. Empenhou a palavra está dada. E isso, eu sou muito grato à minha família. Entendeu? Sou muito grato aos meus pais, meus irmãos, por isso. Né? E agradeço hoje, assim, minha mulher ter me aguentado, e assim, não tem coisa melhor, porque ela ter aguentado com 18 anos, tudo que passou,
Isso ajuda demais, né? Ter alguém do lado. Muito, muito. Apesar das dificuldades, porque não foi mil maravilhas, não foi isso, não foi aquilo, mas foi. Nós estamos juntos e com os filhos maravilhosos. Bom, né? Não, bom demais da conta. É diferente. Aliás, como é que nós precisamos botar aqui, como é que para poder ser... Não, só para falar, eu tinha falado. É. 50%. É arroba... É arroba... Fé no Macaé. Arroba Fê no Macaé. E quem esteve aqui com a gente foi o Wilson Mancebo Gonçalves, que até é dono do Fazenda Macaé e tal, e que vai estar aqui. Agradecer demais sua presença, foi Eu espetacular. quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado. Esse foi o MFcast, um podcast do MF Rural.